Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista. Hoje é uma data curiosa, 5 de maio, porque é comemorado internacionalmente o Dia da Língua Portuguesa. No Brasil, o Dia Nacional é 5 de novembro, que é o aniversário de Rui Barbosa, mas internacionalmente é o dia 5 de maio, Dia da Comunidade da Língua Portuguesa. E tem um verso de Fernando Pessoa que diz: minha língua é minha pátria. Aliás, não é um verso, é um trecho do livro do Desassossego de Bernardo Soares, um dos heterônimos de Fernando Pessoa. Caetano Veloso, posteriormente, numa música chamada Língua, ele parodia esse verso de Fernando Pessoa e diz: a língua é minha pátria, eu não tenho pátria, eu tenho mátria e quero frátria. E também é aniversário de nascimento do grande poeta da língua portuguesa, brasileiro, gaúcho, Mário Quintana. Mário Quintana, entre outros versos dele, ou frases de efeito dele, ele dizia que o poeta não lê poesia, o poeta lê os classificados em jornal, ou seja, anúncio. Obviamente, o que ele quer dizer com isso? Que o poeta se preocupa com o dia a dia, se preocupa com a experiência imediata. Ele não se preocupa em ler poesia dos outros, mas em viver e fazer poesia. Aproveitando que é o Dia Internacional da Língua Portuguesa, aniversário de Mário Quintana, esses versos de Caetano Veloso, as citações de Fernando Pessoa, eu quero trazer, como eu sempre trago, a poesia para a compreensão da psiquiatria como uma especialidade médica que lida com relações interpessoais e com questões que são subjetivas, mas que nós só podemos vivenciar na relação que nós estabelecemos com o paciente. Tem um verso, uma frase de Mário Quintana, que ele diz: por mais que eu saiba que a situação da China é ruim, os meus calos doem mais. E eu quero pegar esse verso de Quintana e trazer dentro dessa sequência que eu estou falando de diagnóstico e de várias formas diferentes, para lembrar que o processo diagnóstico nós já detalhamos aqui em algumas coisas, em algumas versões, vamos dizer assim, também é o primeiro passo para estabelecer o vínculo, trazendo a poesia para cá. Quando Mário Quintana diz que os calos individuais, os calos subjetivos, doem mais que as situações objetivas, e é isso que a medicina como um todo e a psiquiatria há que se preocupar. Existe o sintoma, que é uma queixa, e existe o sinal, que é algo verificável objetivamente. Existe uma história clínica verificável objetivamente, e existe uma vivência dessa história clínica que nós precisamos entender. Existe a doença objetiva e existe o viver a doença, ou seja, a minha maneira de viver a minha doença. Embora as doenças possam ser iguais e precisam ser, pelo menos dentro do conceito médico, para que nós estabeleçamos um diagnóstico, é preciso que nós reconheçamos na pessoa sinais e sintomas e história que são comuns a outras pessoas, mas as maneiras de vivenciá-las são diferentes. Os calos individuais são sempre mais importantes do que a situação da China. E, regra geral, os clínicos antigos não faziam isso. Mas, regra geral, há uma separação no exercício da medicina hoje em dia, como se estabelecer o diagnóstico fosse a prioridade e estabelecer o vínculo fosse algo secundário, ou algo a ser deixado para depois. Ou se fosse como se fosse dissociado o ato de diagnosticar e o esforço de estabelecer um vínculo.
E eu gostaria de lembrar que, na minha forma de pensar, não. O diagnóstico, a forma de fazer o diagnóstico, ou seja, estabelecer um contato diagnóstico, é simultaneamente estabelecer um contato vincular. É na forma com que nós fazemos as perguntas, é na maneira pela qual nós explicitamos a nossa dúvida, a maneira pela qual nós questionamos as observações, nós pedimos mais detalhes, todas essas nuances da maneira subjetiva pela qual a psiquiatria trabalha. No caso da medicina clínica, o toque manual, no exame físico, o tom com que a pessoa pergunta as coisas, todos esses caminhos levam a estabelecer um vínculo e levam-nos a reconhecer no paciente quais são os calos dele, embora nós estejamos vendo a China da doença, mas nós precisamos entender qual é o calo do paciente. E isso não vai ser revelado de prima, não vai ser revelado na primeira vez, não vai ser espontaneamente revelado. O que o paciente vai revelar é a queixa. O que nós procuramos entender é como essa pessoa, na sua história pessoal, vivencia aquela dor. Ou seja, como ele transforma a situação da China num calo individual. Voltando à questão importante. Fazer diagnóstico não são dois momentos, na minha maneira de ver, em que você estabelece um momento diagnóstico para posteriormente estabelecermos um contato vincular. Muitas vezes se perde o contato vincular na forma, vamos dizer assim, objetiva demasiada com que é feita a pergunta, na forma invasiva que muitas vezes é feita a pergunta, ou na forma autoritária com que é feita a pergunta. A compreensão e todas as palavras que começam com esse magnífico prefixo com, que em latim significa junto com, junto a, e que no grego é o prefixo sin, S-N. Então, todas as palavras que têm isso e compreensão significa estabelecer um vínculo em que eu permita provisoriamente ou fazer um esforço de procurar sentir como a outra pessoa sente, compreender, entender como a outra compreende. Entender é um ato unilateral, eu entendo, mas compreender exige o outro, exige que eu tente fazer, saia do meu caminho para penetrar no mundo vivencial do outro e pelo menos ter um flash de como essa pessoa sente aquilo. Isso é compreensão, é apreensão junto, é pegar junto. Entender é objetiva, é distinta, é algo pessoal. Eu entendo a evolução de uma doença, mas compreender, eu só posso compreender o que o paciente sente se eu fizer um enorme esforço de procurar sentir como ele sente. Ainda que seja um esforço provisório, ainda que possa ser tênue, mas esse esforço é o que estabelece o vínculo. O mero entendimento, que é uma distância objetiva, ela não estabelece vínculo, porque ela é unilateral. Vai sempre do meu olho para o objeto que seria o paciente. A compreensão exige que seja algo de humano, que eu me coloque na posição dele. Eu posso entender a situação da China, mas o calo eu preciso compreender. Ou seja, me colocar na pessoa que está tendo o calo, que está tendo aquela situação, entre aspas, China, e minimamente procurar compreender, ou seja, sentir subjetivamente, racionalmente procurar encontrar uma forma de entender, mas dentro daquele papel. No psicodrama nós dizemos que isso estabeleceu uma relação télica. Na fenomenologia fala de empatia. No psicodrama fala bilateralmente, uma empatia bilateral. Ou seja, o paciente também precisa compreender o esforço do médico. Na hora que o paciente compreende o esforço do psiquiatra ou do psicoterapeuta, que ele está verdadeiramente procurando penetrar no mundo subjetivo dele
e ver o mundo com os olhos dele, ou como diria, parodiando o criador do psicodrama Moreno, eu tirarei meus olhos e colocarei no lugar dos seus, e retirarei os seus olhos e colocarei no lugar dos meus. Assim eu o verei com seus olhos e você me verá com meus olhos. Repare, o poema de Moreno, que nós no psicodrama chamamos de divisa do psicodrama, poeticamente denotar tudo o que nós pensamos que é o relacionamento de um psicodramático, ele diz que eu vou retirar os meus olhos e colocar no lugar dos seus. Ao fazer isso, eu estou fazendo empatia, eu estou procurando enxergar você com seus olhos, só que eu estarei dentro de você. Mas ao mesmo tempo, Moreno acrescenta, e os seus no lugar dos meus, para que você possa me compreender, me vendo com seus olhos, vivenciando com seus olhos. Olha que confusão que eu estou fazendo aqui. E aí eu volto etimologicamente, a palavra confusão significa fundir junto. Então, em lugar desse algo ruim, a confusão pode ser a junção de conceitos que são díspares, que vêm de mundos diferentes. Nós podemos juntar o calo subjetivo com a China objetiva do poema de Mário Quintana. Nós podemos a isso acrescer a divisa moreniana de retirar meus olhos e colocar em lugar dos seus, para que eu possa lhe ver com você me ver com meus olhos e eu lhe ver com seus olhos. E eu posso falar de vínculo no sentido de ser algo bilateral, não é algo unilateral, e posso usar uma palavra mais sofisticada e dizer que a medicina precisa entender o que está acontecendo, ou seja, ela precisa ter uma sequência racional para pensar, mas ao mesmo tempo precisa fazer o esforço de compreender, que é penetrar no outro para que eu possa sentir como o outro sente e permitir que o outro também estabeleça essa dúvida. Porque imagine por que é necessário esse vínculo télico, como nós chamamos no psicodrama. Se o paciente não se sente à vontade para questionar o médico, ele pode levar a dúvida dele para situações absurdas, desde abandonar o tratamento até não comunicar algo importante, porque ele não se sente estando na mesma paridade de poder colocar uma dúvida. Não é só o médico que tem o direito de colocar dúvida, não é só o terapeuta. Também o paciente ou a pessoa que está envolvida na relação, ela precisa estar algo paritário, algo horizontal, para também estabelecer essa possibilidade de duvidar daquilo que o profissional diz. Ou seja, eu posso dizer ao paciente, isso que você está me dizendo significa que é assim que você está sentindo, que talvez eu me sentisse assim se estivesse me queixando, e ele dizer, não, o senhor está enganado, não é exatamente assim. Essa possibilidade de dizer não ao médico e retificar ou ratificar, são duas coisas diferentes, concordar ou discordar, só pode existir se houver uma relação complementar, claro que é assimétrica, porque o paciente procura e o médico está, o cliente procura e o psicoterapeuta está. Então essa relação é assimétrica, mas no sentido da compreensão mútua precisa ser horizontal. E esse aspecto de simultaneamente nós darmos atenção ao entendimento intelectual e científico do que acontece e ao mesmo tempo a compreensão humana, de ter a poesia e ter a ciência simultâneas, de ter a lembrança sempre que qualquer vínculo se estabelece desde o primeiro momento do contato. Portanto, o momento do diagnóstico também é um momento vincular, não são separados. Tchau.